Olha que coisa boa, deputado Ricardo. Seja bem-vindo, né, a essa mesa aqui, que é uma mesa política, você sabe disso. Sem dúvida. Né? Mas a gente também fala outros assuntos, né, não só da política. E eu estava ouvindo ontem e olhando, né, pela internet a sessão da Assembleia, né? Deputados zangados, né, esbravejando. Aí, de repente, vem o deputado Ricardo, com aquela tranquilidade, aquela paz, né? Com aquele, olha, pessoal, vamos conversar aqui. Eu digo, opa, não estou querendo mais no programa essa semana ninguém polêmico. Eu quero alguém que tenha discernimento. Será que a palavra discernimento é a palavra mais certa que a Assembleia hoje está precisando? Ou todos os poderes? O que o senhor acha? Chibi, primeiramente, obrigado pelo elogio, né? Você considera que eu tenho esse discernimento. Primeiramente, agradecer, né, por estar aqui no seu programa. É a primeira vez que eu estou nessa mesa que se trata de política. E também a oportunidade que estou tendo de estar aqui no Imparcial, conhecendo um pouco mais desse órgão jornalístico de história. O Imparcial não precisa dizer nada sobre o Imparcial, apenas que foi fundado por Assis Chateaubriand. Não precisa dizer mais nada sobre o DNA e a história do Imparcial. Então é uma satisfação muito grande, primeiramente, estar aqui. Com relação à questão do debate político, Felipe, o que eu imagino? Isso eu aprendi com meu pai, e eu procuro também me espelhar em outros políticos também. Acho que na política tudo se resolve por meio do diálogo. Eu acho que é o maior canal de resolução dos conflitos, da diferença, é por meio do diálogo. Não adianta imaginar que você num campo político e outra pessoa em outro campo político, e é natural que seja assim. Se não fosse assim, não seria democracia. Eu acho que tem que ter um pensamento, tem que ter um pensamento antagônico àquele seu pensamento, vocês têm que ter o debate político, mas eu acho que isso não pode deixar de perder o diálogo, a ponte do diálogo. Eu, na casa, ninguém tem dúvida do meu posicionamento político, sou do grupo do governador Carlos Brandão, defendo as ações do governador por convicção, acho que o governador está fazendo um bom trabalho, defendo o governo, mas isso não me coloca numa condição em que eu tenha que queimar as pontes com quem tem um pensamento diferente. Eu, graças a Deus, me relaciono bem com todos os deputados da oposição, obviamente mantendo o meu posicionamento político e que esse não se confunde com o trato pessoal, com o relacionamento pessoal. Então eu acho que na política é isso, eu acho que você tem que ter capacidade de diálogo. E às vezes eu acho também que o que tem faltado, que faltou e que tem faltado é justamente essa capacidade de dialogar, de tentar chegar no meio termo, chegar no entendimento, ver, digamos assim, o que é possível construir em conjunto, lavar a roupa suja, porque na política tem isso também, mas eu acho que a roupa suja no grupo político se lava sobretudo entre quatro paredes, discutindo a forma como tem que ser feita, entendeu? Eu acho que isso não se pode perder nunca na política. E isso não significa que abra mão do seu pensamento, daquilo que você considera correto, da visão de mundo que você tem, do pensamento político que você tem. Então, eu acho que esse é o caminho. Eu tenho procurado defender o governo com assertividade. Eu não deixo de defender o governo, mas eu procuro manter uma postura respeitosa, uma postura conciliadora e uma postura de não, em momento nenhum, queimar pontes. Bom, vamos entender uma coisa. O senhor vem de uma tradição, eu acompanhei o seu pai, né? Me lembro que você era um menino e seu pai sempre teve lado. Ele nunca se incomodou com críticas, né? E eu vejo que o senhor também não tem muito esse processo de estar parando para ficar explicando por que o senhor está fazendo tal coisa. Até porque ninguém chega a um mandato de deputado estadual sem ter. Mas, assim, num olhar geral, a Assembleia está silenciosa. Quem fala hoje, né, quase as mesmas pessoas, e o senhor está incluído, né? Com menos frequência, inclusive, porque não entra naquele debate menor, né? O senhor entra num debate maior que a gente observa. O que está faltando
que está faltando para nós entendermos que a grande maioria dos deputados, né, aplaudem, concordam, discordam do governo de Carlos Brandão? É um governo eficiente? Felipe, primeiro, eu acho que essa leitura de que a casa está silenciosa, para mim não é indicativo de que a casa não tenha lado. Porque cada deputado ele tem um perfil. Tem aqueles que têm mais desenvoltura com tribuna, aqueles que têm mais, digamos assim, gostam de participar do debate, e tem aqueles que, por seu perfil, não têm essa característica. Então, eu não diria que a casa, digamos assim, está acompanhando a arquibancada, está vendo, não. Eu tenho certeza que a maior parte da casa hoje está com o governador, primeiro pelo trabalho que o governador vem desenvolvendo no Estado. Outro diferencial que existe é a forma como o governador dialoga com a classe política. O governador ele é acessível, ele tem essa abertura para que se leve para ele as situações, para que se leve para ele as sugestões com relação ao governo. Isso faz muita diferença. Da mesma forma, com a presidente Iracema Vale também tem esse perfil. Então, eu não diria que a casa estaria, digamos assim, silenciosa enquanto uns poucos debatem e a casa esperando ver que rumo que a coisa toma. Eu atribuo isso mais ao perfil dos parlamentares, que tem aqueles que têm mais perfil de ir para o embate e outros que têm mais um perfil, digamos assim, mais retraído com relação ao debate em plenário. Mas eu tenho convicção de que o governador tem a maioria da casa, isso tem ficado demonstrado nas votações, constantemente vem sendo demonstrado nas votações, assim como eu tenho convicção também da liderança da presidente Iracema Vale. Tem se mostrado uma líder conciliadora que ouve os deputados, é aberta ao diálogo, é aberta às críticas, é aberta às opiniões, então isso faz muita diferença. Então eu vejo hoje um cenário na Assembleia, apesar do embate que existe na superfície, mas eu vejo, no geral, um cenário favorável ao governo do Estado, sim. Nós temos aí uma questão que isso não é desse governo, não, Sarney fazia isso via Brasília, sempre fez, como o Flávio Dino está fazendo, porque, me permita, o senhor até pode manter a sua opinião, né, em reservado, mas não há como não dizer que o Flávio Dino abandonou a política. Né, porque é impossível para nós que escrevemos sobre política e fazemos essa análise de entender isso. Ou então está faltando ele vir a público dizer que aquelas pessoas que legados e vontades e sonhos de volta de Flávio Dino estão falando de própria vontade, que ele desautoriza. Nós já escrevemos, inclusive, sobre isso, já teve até zangas com essas questões. Mas não é cansativo a gente estar vendo o Supremo Tribunal Federal, né, provocado por membros da própria Assembleia, né, que no caso o deputado Otelino, com o seu partido Solidariedade, aqui a gente fala os nomes das pessoas porque a gente tem que ser elegante com todo mundo. Mas não é muito cansativo essa intervenção absurda que acontece hoje na Assembleia em relação à presidência, em relação ao TCE, né? Será que isso cresce, isso constrói alguma coisa, deputado? Felipe, eu até já coloquei isso na tribuna da Assembleia. Eu considero que esse ativismo político, ele apequena o parlamento. Eu acho que as questões do parlamento têm que ser resolvidas no parlamento. No momento que você começa a excessivamente judicializar as questões, você está transferindo para outro poder uma decisão que tem que ser tomada dentro do parlamento. Eu acho que isso já é enfraquecimento. Acho que cada decisão judicial que vem determinando que a Assembleia proceda de determinada forma, determinando uma mudança no regimento, determinando qualquer tipo de situação que é intracorporis do Legislativo, eu acho que isso diminui para o Parlamento. Então, eu acho que isso não contribui para o fortalecimento da Casa. Essa questão, por exemplo, da presidente Iracema Vale. O critério etário já vem lá da década de 90. Meu pai era deputado e já era o critério que se adotava em caso de empate em eleição da mesa diretora. Não se produziu nenhuma inovação, não tem nada novo nisso aí. Não é casuísmo, não é nada. Já havia esse critério desde a década de 90. O que aconteceu? O processo foi aberto e teria que ser secreto, tudo bem, mudou-se o regimento e fez o processo secreto. Ponto.
Agora, querer, depois que sai o resultado da eleição, querer trazer uma outra questão que já era aplicada na casa lá atrás, que não comporta nenhuma ilegalidade. Imagina o seguinte, Felipe, com relação a essa questão. Disputando uma eleição, eu e você, se nós tirarmos a mesma votação, você tem mais cabelos brancos do que eu. Você vai ter mandato. Se nós disputarmos a eleição de deputado estadual, de prefeito de Grajaú, de prefeito de São Luís, se nós empatarmos a votação, você vai ficar com o mandato. Porque... é constitucional também? É constitucional. Para mim, no mais importante, a meu ver, que é a escolha do representante, o critério etário, por que numa questão interna da casa, onde os pares escolhem quem vai compor a mesa, esse critério não vale? Se o entendimento da casa fosse que o critério fosse outro, não, o entendimento agora, a partir de agora, não é mais o critério etário, é o critério quantidade de mandatos. Eu, particularmente, seria contra, porque eu acho que a quantidade de mandatos prejudica quem está chegando no parlamento hoje, que não é menos deputado do que quem está mais tempo. Cria, digamos assim, uma casta de deputados profissionais. Que passa a ter prerrogativas que os novatos não têm. Então, eu seria contra mudar o critério etário. Mudar para outro critério que não fosse o etário. Mas se fosse a intenção do parlamento mudar, que se mudasse antes do processo eleitoral interno. Não querer mudar depois. Então, quer dizer, são coisas... Foi mudado alguns critérios por causa, a pedido do Supremo. Não foi adequado? Foi questionado o fato da votação aberta. Foi questionada. Você pode botar até o microfone perto para o senhor ficar à vontade. Foi questionada a votação aberta e foi feita a mudança no regimento. Se mudou o regimento, e eu concordo com a votação fechada, eu concordo sim, porque eu acho que preserva a inviolabilidade do voto do parlamentar, principalmente numa questão tão, digamos assim, sensível como a escolha da mesa diretora. Eu concordo com o voto fechado, mas isso era que foi colocado como questionamento. Tanto é que quando se mudou o regimento e se instituiu o voto fechado, o próprio Supremo liberou. Então, quer dizer, muda-se o regimento, o Supremo se manifesta favoravelmente, se faz a eleição, aí quando se faz a eleição e o resultado não foi favorável, não foi, quer dizer, o esperado por alguns, não, agora nós vamos questionar o critério etário. Essa judicialização, Felipe, a meu ver, ela apequena o parlamento. No momento que eu tenho uma atribuição, uma atribuição interna, e eu transfiro isso para o judiciário, eu estou indevidamente empoderando o outro poder, facultando a esse outro poder uma decisão que seria minha enquanto parlamento, e assim, enfraquece o trabalho de nós todos. Então, eu observo muito, né? Você está tendo uma prática, né, que não deveria ser renovável, mas é usada sempre, que é nas votações de vocês, né? Aí cria-se um fato para poder ir para a população, para dizer que o governo é contra, entendeu? Quando coloca-se apêndices, né, dentro das votações. Mas será que assim, a oposição não consegue entender que, na verdade, ela não atinge o governador, atinge o próprio parlamento? Porque parece que vocês estão fazendo coisas erradas, vocês estão votando em coisas erradas, né? Assim, há necessidade desse desgaste por uma questão partidária, que é o assunto que eu quero chegar com o senhor, e eleitoral? Felipe, em relação a essa questão, eu não vejo assim. Eu acho que o parlamento, ele é a casa do debate. E a oposição, ela tem que se utilizar, digamos assim, dos instrumentos que ela tem para promover esse debate e tentar fazer prevalecer perante a população o seu ponto de vista. Aí, quando se fala, por exemplo, do Congresso Nacional, a oposição obstruiu determinada votação. É um instrumento legítimo que a oposição tem de fazer valer o seu posicionamento, já que é minoria. A questão, por exemplo, da oposição querer trazer uma
uma situação e querer colocar aquilo como se fosse a situação do Estado. Por exemplo, semana passada, semana retrasada, foi ter a situação, por exemplo, de uma delegacia de polícia, não me recordo qual município, que a oposição botou a imagem da delegacia, mostrou as condições precárias da delegacia, mostrou o carro quebrado e quis vender aquela situação como se fosse a situação do sistema de segurança do Estado. A oposição está no papel dela. O que eu fiz enquanto aliado do governo? Peguei os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados ano passado, que demonstrou que todos os índices de criminalidade no Maranhão diminuíram. Eu disse, então, o que eu disse para o deputado que apresentou o questionamento? Vossa Excelência não pode considerar que a situação pontual de uma delegacia representa a totalidade do sistema de segurança do Estado. Mas a oposição tem que ter esse papel. E eu acho que a crítica da oposição, ela ajuda o governo também, desde que colocado de forma, em um nível republicano, sem partir para agressões pessoais, sem partir para ofensas. Quer dizer, o gestor... Não é o que está acontecendo. Não está acontecendo. Não. Infelizmente, as palavras têm sido muito duras, ríspidas, entendeu? Eu acho que o Maranhão, deputado, para quem acompanha há 40 anos essa história, o Maranhão retrocedeu total na questão do comportamento. Não só do legislativo, como dentro do judiciário e como do executivo. Eu acho que precisa se rever, se refazer um alinhamento, né, das condutas. Não sei se o senhor pensa também como... Eu penso, quer dizer, que você tem que ter um limite daquilo que é aceitável no debate político. A crítica é importante, é necessária. Se não houver crítica, não houver contraditório, não existe democracia. A gente não pode nunca esquecer disso. Quando você tem um governo, que esse governo ele é todo situação, quer dizer, você não tiver o contraditório, não tiver a crítica, quer dizer, você está prejudicando o próprio governo, que não tem quem aponte o que está errado. Esse é um aspecto. Agora você tem que ter um parâmetro, um balizador, que, primeiro, você não haja com desonestidade intelectual. No momento que você traz factóides para a Assembleia, no momento que você traz informações que não são verídicas, no momento que você quer confundir a opinião pública com fatos que não são verdadeiros, estou falando aqui em tese. O senhor é muito gentil. Em tese, num parlamento que nós estamos assistindo todo dia, não é em tese, né, deputado? Não, tem alguns até excessos, claro que tem excesso, e assim, até eu estou me posicionando contra determinados excessos que foram cometidos, que eu não quero entrar aqui no mérito do excesso especificamente, mas tem alguns excessos que partindo, inclusive, para questões pessoais, questão de conduta, até com relação a... Porque se fala muito que fulano faz tal coisa, mas ninguém traz as provas. Exatamente. Entendeu? Vai chegar uma hora, deputado, que, por exemplo, um jornal como Imparcial, que não entra na discussão de ninguém, nós fazemos a análise. Esse é o papel da gente, né? Nós colocamos os fatos no seu devido lugar, sem deixar de consultar. Eu acho que o senhor mesmo já foi consultado muitas vezes. Mas chegou a um nível que eles precisam mostrar, então, as provas. Eu vou te dar um exemplo aqui, Felipe, que dentro disso que você colocou, teve um debate algumas semanas atrás em que foi insinuado que alguém próximo do governo teria ameaçado um parlamentar. Eu disse, gente, não é assim. Não é assim. Você dizer que houve uma ameaça de morte... Deputado, o senhor é muito educado, o senhor não bota. Quem fez esse fato, nós até escrevemos sobre isso, né? Eu escrevi, na verdade, porque às vezes as pessoas têm que entender o que é o discernimento do colunista para a matéria de jornal de capa. Entendeu? Então, assim, a responsabilidade é do colunista. Foi o Rodrigo Lago que me passaram até essa pauta, e eu, particularmente, deputado, agradeci e disse que não me interessava essa coisa, porque eu acho que isso é um caso de polícia. Agora, se você não falar quem é a pessoa... Exatamente. Entendeu? É no mínimo infantil. Nada contra ninguém, nada a favor de ninguém, mas ali um caso de polícia, porque ali é vida, é segurança, não é só de um parlamentar, é de um pai de família, é de um filho, é de uma pessoa que as pessoas gostam. O debate não pode descambar para isso.
Não pode escapar para isso. Primeiro que eu acho que não houve essa ameaça. Se eu não me engano, foi o senhor que subiu e pediu para falar. Eu falei. Eu disse, eu assisti isso. Eu disse, olha, uma denúncia dessa é muito grave e eu acredito que a casa tem que tomar providência com relação a isso. Se eu sofrer uma ameaça de morte e essa ameaça tiver origem, eu seria o primeiro a denunciar, fui ameaçado de morte, estive na delegacia, registrei uma ocorrência, eu quero que a casa garanta minha integridade, e eu quero que isso seja apurado. Ponto. Tal hora, tal mensagem. Receber ameaça exatamente dessa forma. Então, quer dizer, eu acho que não pode escapar para isso. Aí é aquele limite que não pode ser ultrapassado daquilo que é crítica política, daquilo que é papel da oposição, daquilo que é o debate democrático. O senhor é advogado? Sou engenheiro. Engenheiro, verdade. Né? Tem um detalhe aqui, só para aliviar um pouco aqui essa pressão. O senhor é mineiro? De nascimento. Como é que chegou isso? Porque eu nem lembrava que tu tinha nascido em Minas, porque eu conheço teu pai há muitos anos, entendeu? Felipe, meu pai, ele fez faculdade de agronomia na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Perdão. Ele cursou o colégio agrícola em Brasília e saiu para fazer escola técnica agropecuária em Brasília, e quando ele terminou o curso técnico dele, de técnico agrícola, ele foi para Viçosa, onde cursou agronomia. Lá ele conheceu minha mãe. Minha mãe faleceu ano passado. Sim. Ela era mineira, que eu nunca uso o nome da minha mãe no passado, e lá eles se conheceram na universidade. Minha mãe é de Santos Dumont. Santos Dumont fica ali na 040, entre Barbacena e Juiz de Fora, próximo do Rio de Janeiro, da divisa do Rio de Janeiro. E aí, quando foi para... Na época que foi para me nascer, minha mãe foi para Minas, já estava aqui no Maranhão, já residia aqui no Maranhão já há 5 anos com meu pai, década de 70, eu sou de 76, e aí quando foi para me nascer, ela foi para Minas por conta da proximidade da família e do apoio que ela teria, mais facilidade que teria lá. Então eu nasci em Minas Gerais, sou mineiro de Santos Dumont. O pessoal da Assembleia já indicou o cidadão? Deputado Arnaldo Melo. Ah, muito bem. Deputado Arnaldo Melo. Me concedeu essa honra da indicação do título de cidadão maranhense. Que bom. Eu acho que mais do que justo, né? Era só mesmo para... E como engenheiro, né? Como é que o senhor olha essa questão da infraestrutura? Porque o maior inimigo de um prefeito e de um governador, indiscutivelmente, é o inferno. Né? Não existe asfalto que aguente, né? Apesar que eu tenho muitas dúvidas da qualidade desse asfalto aplicado, entendeu? E eu acho que precisa, sem dúvida nenhuma, de uma fiscalização muito maior. Agora nós estamos vivendo o momento de uma coisa, depois de 50 anos que já existe, do concreto. Uhum. Né, e tal, porque se entendeu que o terreno não adianta, que é fazer para furar. Mas assim, como engenheiro, na sua visão, as obras do Estado, não estou falando só deste governo, dos outros governos também, é de qualidade? Felipe, eu acho que faltou ao longo do tempo a visão de longo prazo. Se pegar o que já se investiu em manutenção rodoviária aqui no Maranhão, tanto nas obras federais quanto estaduais, se botar isso na ponta do lápis, já teria como ter executado pavimento rígido e uma extensão muito maior do Maranhão. Aqui, como você falou, está começando muito atrasado. Se você vai em outros estados, você já encontra pavimento rígido, já implantado. Quer dizer, aqui ao longo do tempo se deixou de adotar uma tecnologia que seria adequada até para a nossa realidade para a Amazônia, exatamente, terrenos encharcados, lençol freático superficial. Então, se a gente for avaliar o que já se gastou durante o tempo em recuperação asfáltica, em novos pavimentos, daqui a pouco chega, retira o pavimento, implanta o novo, já daria para ter se implantado pavimento rígido aqui no Maranhão. Ainda bem que já a partir de agora está tendo essa consciência. Se você pegar, por exemplo, esse trecho da BR-135, aqui do Estreito dos Mosquitos, até sair lá, eu tenho certeza que já se gastou ao longo do tempo em recuperação desse pavimento, daria para se ter uma solução definitiva. Ainda bem que agora, um pouco atrasado, bastante atrasado, você diz que eu sou diplomático, bastante atrasado, está se fazendo isso ali no trecho ali de Miranda para
São Mateus, já está alguma coisa ali também na BR-222, já me disseram que aquele segmento ali entre Miranda e Santo Inês vai ser feito também. Alguma coisa lá ali na Baixada. Na 316, na Baixada, a Baixada tem que ser. Pois é, então é aquela coisa que os países desenvolvidos têm e que falta para nós, que é essa visão de longo prazo, que é melhor você fazer um investimento maior, mas que esse investimento seja definitivo do que você ficar trabalhando com improviso e com obras que daqui a 2 anos você vai ter que estar refazendo. Pois é, e a gente tem muito uma coisa, deputado, não sei se o senhor vai concordar comigo, porque o senhor viveu muito gestão municipal, que é o valor das obras, né? Eu me divirto e lamento também que a gente escuta muito assim, o prefeito vai licitar a compra de caixão, né? E aí o cara diz assim, fulano vai gastar tantos milhões com caixão. E eu digo assim, eu queria saber se quando morre alguém da família, né, ou a própria pessoa que está escrevendo, se não tem que comprar um caixão. Imagina, né, a população dá graças a Deus que a prefeitura tem caixão para quando perde um seu. Mas da mesma forma a questão de uma obra, né? Não existe obra de qualidade, né, sem você ter um caixa que pague, e aqueles empresários entendam que vai receber, que não vai levar 10 anos para receber, né? E a qualidade do material, né, é caro. Não existe obra barata, nem na nossa casa, imagina em via pública que todo mundo utiliza. Esse conceito cultural, vamos chamar cultural, né? O senhor entende que isso está mudando na população do Maranhão? Eu acho que primeiro tem que ter fiscalização efetiva. Que não tem. Obra pública, a meu ver, tem que ter fiscalização efetiva. Nós perdemos vidas humanas um dia desse numa obra do DENIT, uma ponte nossa. Uma ponte rodoviária, que imagine, uma ponte cair. Imagine a precariedade que se encontrava essa ponte para chegar ao ponte cair. Eu sou engenheiro, Felipe. Quando se vai dimensionar uma obra, além daquela necessidade que tem para manter a obra em pé, digamos, uma ponte de concreto, você tem uma quantidade X de ferragem, de um traço de concreto, uma resistência do material que seria suficiente para manter aquela obra em pé. Sobre esse percentual, sobre digamos assim, essa condição de estabilidade da obra, você aplica coeficientes que praticamente dobram a capacidade estrutural da ponte e de qualquer obra de engenharia. Um prédio você não constrói um prédio no limite. Ele se manteria em pé com a quantidade de concreto muito inferior e uma quantidade de ferragem muito inferior. Mas você aplica coeficientes que são para você garantir estabilidade em situações extremas e garantir também as falhas de manutenção. Quer dizer, para você chegar a uma obra daquele porte, entrar em colapso e cair, é porque de fato houve uma negligência muito grande com relação à manutenção. E outra coisa, uma obra não cai do dia para a noite. Seguramente ela deu sinais de colapso e esses sinais não foram observados. Então, essa questão das obras, eu acho que para falar primeiro fiscalização. Mas só lembrando uma coisa, a lei ainda determina, eu um dia desse até estava querendo ler sobre isso, porque durante muito tempo a lei determinava que uma obra tinha que ser garantida no mínimo 5 anos. Esse permanece. Quem é que fiscaliza quem fiscaliza? É a Assembleia? Eu acho que quem deveria fiscalizar a princípio... Ou o Tribunal de Contas do Estado? A Assembleia tem esse papel fiscalizador também, porque a função da Assembleia fiscalizar... O TCE é um braço, as pessoas têm um braço da Assembleia, na verdade, é um órgão que de vez em quando os conselheiros se acham muito independentes, né? Mas é um órgão acionado do legislativo. Mas não, eles não se comportam como tal, né? Que é uma coisa... Até, inclusive, não sei se o senhor acompanhou, o Supremo Tribunal Federal, ou STJ, eu preciso rever, né, determinou que as câmaras de vereadores não têm mais poder sobre as contas dos prefeitos. Se o TCE disser que está correto,
Não adianta que a Câmara... Acabou a Câmara Fiscalizadora? Eu acho e a Assembleia? Então a Assembleia não fiscaliza mais o governo. Eu acho essa decisão absurda. Porque, o que você falou? O Tribunal de Contas é um órgão de assessoramento do Poder Legislativo. E por que as contas dos municípios são julgados pelo TCE? Porque os municípios não têm seus tribunais de conta próprios para isso. E o julgamento das contas pelas câmaras de vereadores não impossibilita e nem obsta a responsabilização dos gestores por suas irregularidades. Chega, por exemplo, uma conta desaprovada na Câmara de Vereadores, os atos de improbidade praticados por aquele gestor e que fazem parte do escopo da prestação de contas, eles não são absolvidos, entre aspas, pelo julgamento da Câmara de Vereadores. A responsabilidade dele permanece. O que a Câmara de Vereadores faz, em última análise também, é um julgamento político. E aí você traz para si aquilo que, a meu ver, é a essência do legislativo. O que é o legislativo? São os representantes do povo. Por que os legislativos têm a função de fiscalizar o executivo? É o povo fiscalizando o gestor para quem ele deu procuração para exercer a função pública. O gestor, o prefeito, o governador, o presidente da República, ele tem uma procuração do povo para administrar os bens públicos em nome do povo. Ele tem uma procuração. Já o legislativo é a representação do povo a quem cabe fiscalizar aquele a quem você deu a procuração. Então, agora, eu acho totalmente absurda essa decisão, porque eu acho que quem tem que decidir é o povo. E o povo, quem representa o povo é o legislativo. E, como eu falei, não, vai para a Câmara, passa a haver impunidade, porque o prefeito vai cooptar os vereadores, não sei o quê. Primeiro que você vai estar partindo de uma premissa que não é verdadeira. Por quê? Então, que o vereador eleito pela população, necessariamente ele vai estar sujeito à coação e cooptação por conta do executivo? Então, nós vamos querer questionar, então, a própria legitimidade do Poder Legislativo. E aí, como é que fica a democracia? Existe democracia sem legislativo? Muito tempo atrás, uma pessoa veio falar comigo, o Congresso é corrupto, não sei o quê, tinha que acabar. Eu disse, olha, eu tenho minhas reservas com relação ao Congresso Nacional. Mas eu não quero um presidente governando por decreto. Por mais que eu tenha reserva com relação a alguns membros do parlamento, eu acho que o Congresso talvez poderia cumprir de forma mais competente a sua função, e eu não quero deixar de ter um parlamento. É a mesma coisa, eu acho que o julgamento das contas públicas tem que ser feito pelo legislativo. Aproveitando esse gancho, esse processo ideológico, partidário, eleitoral, seja como quiser chamar, que se tornou o Brasil, né, de um lado a direita, do outro lado a esquerda, o centrão mandando no país, tu tá entendendo? Sempre mandou, né? Sempre mandou. Agora mesmo o presidente da República tá de novo na forca com eles, né? Que é um absurdo. Por quê? Porque não querem aumento de imposto para os ricos. Nós vivemos num país, deputado, que rico não paga imposto. Como é isso? Um funcionário público, um balconista paga mais imposto do que um milionário. Onde é que nós vamos parar com isso? Mas eu acho que tudo isso desconstrói um país, como desconstrói um Estado, essa briga insana que nós estamos vivendo, né? Antes, inclusive, do período eleitoral. Como é que o senhor observa essa briga eleitoral? Mas eu vou melhorar, né, a pergunta, né, e essa leitura com o senhor do seguinte: nós já temos consolidados, vamos dizer, 4 candidatos, pelo menos nas pesquisas, né, que eu particularmente entendo que pesquisa nesse período é igual lápide em cemitério, só para lembrar que o cara está vivo ainda. Concordo. Porque não serve para nada a não ser para tensionar os processos, né? Mas eu entendo o seguinte: nós temos hoje o Felipe Camarão, nós temos hoje o Braide, me ajuda, nós temos o Laésio e nós temos o Orleans. Sim. Né? O senhor já definiu o seu candidato? Meu pré-candidato é o Orleans Brandão. Eu pertenço a um grupo político
e esse grupo político está sinalizando nessa direção, e eu apoio o pré-candidato e o futuro candidato desse grupo político. Já que a sinalização, o direcionamento está nesse sentido, quer dizer, você falou, é dinâmico o processo, mas meu pré-candidato hoje é Orleans Brandão. Tanto quanto aliado do governador, como membro do MDB? Também. É importante a gente citar. Tanto como aliado do governador, quanto por conta do meu partido também. O Marcos Brandão é o presidente do partido. O partido, mesmo antes do Marcos ser o presidente, sempre esteve aliado ao governador Brandão. Sei. Isso vem da própria Roseana e tudo mais. E assim, eu vejo que o governador está fazendo um bom trabalho. Veja a quantidade de obras que estão sendo executadas no Estado. Isso é uma coisa, meu Deus do céu, é todo dia a inauguração. Inclusive o Orleans todo dia falta perna para inaugurar. Falta perna para inaugurar. E assim, não são, mas são obras pequenas. Não. Você pega, por exemplo, a Ponte de Barreirinhas. Uma obra grande e antiga, um anseio antigo da população. Que as pessoas não têm a proporção do que aquilo ali. O que é um turista deixar de ter que fazer a travessia do Rio Preguiça de balsa e fazer com uma ponte concreta? Quer dizer, aquilo por fortalecimento político de Barreirinhas e do Maranhão, que Barreirinhas já não é mais só do Maranhão, Barreirinhas é do país, é do mundo. Aquilo é muito importante. Você pega, por exemplo, a extensão da litorânea. Vão ser mais 7 quilômetros, hoje tem 7, vão ter 14. É uma obra turística, mas é uma obra também estrutural para o trânsito da cidade. Vai desafogar todo aquele vetor de crescimento da ilha de São Luís, ali no sentido da passagem de Raposa. Você pega a Avenida Metropolitana. É uma obra fantástica também, que vai desafogar a entrada de São Luís, que é praticamente um anel viário, uma nova alternativa de acesso e saída da capital. Ligação, inclusive, das pessoas que moram nos bairros crescidos. Exato. Aí já vinha me dizer, não, Ricardo, mas isso aí, a maior parte dessas obras aí, isso é recurso federal. Eu disse, até para você captar recurso federal, você tem que ter competência. Primeiro você tem que ter projeto, que não adianta você chegar para o presidente da República, custa caro. Bom projeto custa caro, é investimento. Projeto é investimento. E o que acontece? Para você captar recursos do governo federal, você tem que ter, primeiro, bons projetos. E segundo, você tem que ter a articulação política necessária para que esse recurso venha. Então, o fato de boa parte desse recurso ser oriundo de verba federal, isso não diminui o mérito do governo do Estado de estar construindo essas obras. Por que não foram conseguidas antes? Alguém discute a importância desse prolongamento da litorânea, alguém discute a importância que, inclusive, é antiga a necessidade de um outro anel viário de acesso à capital, para a gente desafogar o trânsito ali da Guajajara, da Avenida dos Franceses, aquele acesso ali a São Luís que todo o tempo está engarrafado. Depois que Rosiana saiu, que deixou aquela obra da duplicação 135, que muita gente à época não entendeu a importância daquela obra. Imagine a 135 não duplicada aqui na Ilha de São Luís. Meu Deus. Mas lá atrás teve quem questionasse, assim como teve quem questionasse a Via Expressa também, que é uma hora para ligar um shopping ao outro. Gente, alguém questiona hoje a importância da Via Expressa? Então, quer dizer, mas para isso, Clândio, tu tens que ter projetos, tem que ter articulação política. Um prefeito, você não vai medir o prefeito apenas com aquilo que ele pode executar, ele consegue executar com recursos próprios. Tu vai medir também pela capacidade que ele tem de captar recursos, tanto do governo do Estado quanto federal. Então, eu vejo o governador como um governador que está fazendo obras, digamos assim, locais, municipais, e diga-se de passagem, você falou a princípio de asfalto. Asfalto hoje é um dos maiores gargalos que os municípios enfrentam, porque é caro. Asfalto é muito caro. E os municípios, via de regra, com a arrecadação própria, não têm condição de executar asfalto. O governador está entrando, executando algo que não seria competência estadual, mesmo que ele convenia com o município, manda recurso para o município, ou então executa asfalto na área urbana do município, ele está trazendo para si uma responsabilidade que não é sua, mas que ele compreende que o município sozinho não consegue tocar. E aí vem o perfil municipalista do governador. Então, tudo isso, Felipe, faz muita diferença. Então, o governador está investindo em obras estruturantes, saneamento, a estação ali do Rio Oeste, do Rio Anil, centro de saneamento de Chapadinha, de Pinheiro, quer dizer, coisa Imperatriz, né? Imperatriz, quer dizer, coisa que é importante, que fica debaixo da terra, mas o reflexo acontece no turismo, acontece na saúde pública, acontece na saúde, na qualidade de vida da população. Vamos entender turismo aqui, porque detalhe, aqui nós temos um problema nessa mesa. Todo mundo que vem aqui sabe que a gente tem 45 minutos de 1 hora.
Ninguém nunca cumpriu isso, né? O nosso secretário Madeira ficou aqui 1h40. Meu Deus. Pra você ter uma ideia. Nossa amiga Iracema ficou quase 1h30, né? Mas a gente tem que cumprir porque é que a gente tem os vigilantes. Deixa eu ter duas coisas aqui que é muito, muito importante. Geração de renda individual, né? Quando é que o Maranhão, a população do Maranhão, o senhor acredita, vai conseguir ser independente? Porque nós temos tudo, deputado. Não existe uma coisa que, se você perguntar que o Maranhão, a natureza, né, pode faltar, não existe isso. Até no sertão, né, que o senhor conhece bem, a riqueza do sertão é uma coisa absurda, né? Mas me parece que a gente ainda não tem uma política de desenvolvimento de renda individual, né? A gente ainda infelizmente a gente vive aí das bolsas, dos benefícios, que isso é uma coisa que atrasa muito o Maranhão. Não sei como é a sua visão sobre isso. Eu acho, Felipe, que falta nós investirmos naquilo que é nossa vocação. Não adianta a gente imaginar, por exemplo, que vamos trazer uma grande montadora de veículos aqui para o Maranhão, já que o mercado consumidor está lá no sul e sudeste, não vai se implantar. Não, tem montadora na Bahia e em Pernambuco, porque lá também existem grandes mercados consumidores que consumem os veículos. Está lá embaixo. Está lá embaixo. Eu acho que nós temos que ter política pública de acordo com a nossa vocação. Eu tive em 2023 uma missão do governo do estado na China, representando a Assembleia, e lá nós visitamos um grande entreposto de importação de alimentos, basicamente proteína animal. Era um negócio assim grandioso, assim, padrão mesmo chinês, aquela coisa grandiosa. E nós conversamos com ele, importa proteína animal do mundo todo, inclusive do Brasil. Eles compram frango e carne suína do Paraná e de Santa Catarina, Chapecó, Ceará, essas indústrias, Aurora, essas indústrias. Inclusive tinha caixa lá de aves e de suínos importados do Brasil. Eu perguntei para esse importador qual seria a necessidade deles, o que o Maranhão poderia fornecer por eles. Ele disse o seguinte: o que vocês produzirem, nós temos intenção de comprar. Basta que vocês tenham regularidade e tenham escala. Felipe, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul está muito mais distante do mercado chinês do que o Maranhão, por conta do Canal do Panamá. Europeu, africano. Exato. Aí tu imagina o seguinte: nós temos, você falou, nós temos terra, nós temos água, nós temos regularidade de chuva. Por que nós não investimos naquilo que é potencial, diferencial competitivo nosso? E assim, isso seria algo que levaria renda para quem está na ponta. Onde estão os piores indicadores sociais? Estão na zona rural do Maranhão. Estão aquelas comunidades mais remotas que não conseguem ter acesso à política pública, onde o analfabetismo ainda é maior, onde a exclusão, onde tudo é mais crítico. Quer dizer, não é que você faz uma grande política de trazer essas pessoas para uma atividade econômica que é viável e que o Maranhão, nesse caso sim, teria uma vantagem competitiva, você consegue começar a reverter os indicadores sociais do Estado. O que eu não vejo, Felipe, e aí não é uma crítica ao governo atual, é uma crítica histórica. Eu nunca vi uma política efetiva voltada para isso. Nunca vi. Dizer, não, vamos ver aqui, vamos tratar isso aqui da forma, digamos assim, estratégica que esse assunto merece ser tratado. Vamos mapear aqui os mercados consumidores, vamos ver o que eles precisam, vamos ter que agregar um grande beneficiador privado para poder adquirir essa produção, para dar escala e para beneficiar e exportar. Eu nunca vi isso acontecer. E eu acho que enquanto não se tiver política pública voltada para aqueles que estão excluídos, aquele que não tem educação formal, aquele que está numa localidade mais remota, que tem muito mais dificuldade de acessar a política pública, a gente não vai conseguir reverter. E fazendo isso, Felipe, você gera um ciclo virtuoso, que vai favorecer também quem está numa situação mais confortável. Você vai impulsionar a economia, você vai fazer com que recursos, você vai criar uma ascensão social dessas pessoas que vão virar consumidores de outros bens e serviços, ou seja, você vai gerar emprego em outros segmentos. O que eu nunca vi acontecer, infelizmente, foi essa visão, entendeu? Que para mim parece ser tão óbvia,
Eu não compreendo por que os governantes não têm essa percepção. Pois é, eu acho que falta uma leitura de desenvolvimento, né, macro, mas cuidando do individual. Essa é uma coisa que a gente bate muito aqui no Jornal Imparcial há muito tempo, de muitos governos, né? Então, assim, mas vamos, infelizmente nós vamos ter que finalizar, né? Mas vai ter outras vezes que a gente vai vir, porque o seu discernimento, a sua leitura estável ajuda muito o programa Palpite. Sai ano que vem para deputado estadual? Sai novamente candidato a deputado estadual. Mas existe chance de com algumas mudanças, de quem o senhor apoia para federal? Eu tenho um compromisso com o deputado federal Rubem Júnior. Por isso que eu estou perguntando. Exato, e aqui eu vou dar o nome. Muito bem. Eu já ia dar o nome. Deputado federal Rubem Júnior, nós temos já uma parceria que vem desde a eleição passada. Em relação à minha cidade, Grajaú, ele trabalhou muito, pela cidade. Eu acompanho isso. Entendeu? Assim, tem sido fundamental, o Rubem Júnior tem sido fundamental para Grajaú, por meio das emendas parlamentares, pelo que nós conseguimos fazer, principalmente na saúde de Grajaú, por conta das emendas parlamentares do Rubem Júnior. Nós conseguimos implantar o hospital municipal, nós conseguimos implantar a policlínica, conseguimos aumentar a resolutividade do serviço de saúde, tudo por conta dos recursos que Rubem Júnior direcionou para Grajaú. Então eu tenho um compromisso com o Rubem Júnior, e desse compromisso eu não abro mão, por mais favorável que pudesse ser esse contexto, que, volto a dizer, eu tenho um grupo. Assim como eu sou leal ao governador Carlos Brandão, por gratidão por tudo que ele tem feito para a minha cidade, para a minha região, eu também sou grato ao Rubem Júnior por conta de tudo que ele já tem feito ao longo do tempo também, não só por Grajaú, mas para a nossa região. Possibilidade, claro que existe, se eventualmente o Rubens partir para um voo mais alto, e aí eu vou ter que avaliar o contexto político, obviamente, porque eu tenho um compromisso com os meus prefeitos, eu teria que ouvir meus prefeitos, teria que ouvir as lideranças do meu grupo político também, para avaliar a viabilidade, porque é algo que você não constrói sozinho, você tem que ouvir as pessoas, você tem que ouvir quem está com você, tem que ouvir meu pai, que é o... Sabe... que entende da política. Porque sabe. Os mestres sabem. Eu falo muito para a turma nova exatamente isso. Você pode até estar conectado à sua atualidade, ao seu mundo, mas ninguém conhece a política como os mestres, os antigos. Né? E José Sarney, que virou conselheiro de todas as vertentes políticas do país, se aconselha com José Sarney. Todo mundo. E ele recebe todo mundo, exato, né? Talvez até um dia nós vamos conseguir trazer o Sarney aqui no Palpite, quem sabe, né? Vai ser mais de 1h30. Vai ser um problema. Porque aí nós vamos ter que trancar a porta. Eu acho que você não vai querer terminar a entrevista. Imagina, eu nem quero que termine as entrevistas. Só para a gente fazer uma leitura, porque aqui vai ter os aliados do Braide, com o tempo vai ter os aliados do Felipe, vai ter os aliados do Laed. Me faz uma leitura rápida, se é possível isso, sobre o Orleans, sobre o comportamento e sobre as qualidades, porque é importante a gente começar a entender quem é que está vindo aí para se apresentar como futuro pré-candidato a governador. Orleans, a meu ver, tem demonstrado uma virtude muito grande, que é a capacidade de dialogar com a classe política. O governador Carlos Brandão colocou na Secretaria de Assuntos Municipalistas, e ele é que faz essa linha de frente, essa interlocução direta com os prefeitos, com as lideranças, com quem traz. E aí, Felipe, às vezes as pessoas tendem a ter uma visão até preconceituosa com relação aos políticos, que a meu ver não é verdadeira. Eu acho que o governo ele tem que ouvir quem está na base. E quem está na base é o prefeito, é o vereador, é a liderança política, que ele traz o problema. Quem está no palácio não tem como saber o que acontece lá em Genipapo dos Vieiras. E o governador Carlos Brandão tem essa característica e colocou o Orleans nessa linha de frente, e ele tem saído muito bem. O Orleans é acessível, o Orleans ouve todo mundo, o Orleans tem essa visão do Estado. Eu já tive a oportunidade de conversar várias vezes com ele sobre o Estado do Maranhão, sobre o contexto político do Estado, sobre as questões econômicas. Essa questão que eu estou falando para você aqui, eu já tive a oportunidade de conversar sobre isso também, as questões das potencialidades econômicas do Estado, e eu percebo que ele tem essa visão. Então, eu considero que ele será um bom governador. Além disso, será um governo de continuidade. Isso é muito importante também.
às vezes o que acontece muito, que eu acho que termina travando muito o desenvolvimento, não só do Maranhão, mas dos municípios do país, é a falta de continuidade nas políticas públicas. O governante chega e ele abandona tudo que o antecessor vinha desenvolvendo, muda o time todo, se perde o histórico, se perde o andamento das obras e se perde a visão estratégica também. Isso é que eu acho que talvez seja mais importante, perder a visão estratégica. O governador apresentou agora recentemente um plano Maranhão 50, quer dizer, nós temos que pensar o Maranhão daqui a 50 anos de fato. Então, quer dizer, não é que há uma descontinuidade, você termina comprometendo. E eu vejo, na figura do Orleans, eu vejo a continuidade desse governo exitoso que o governador Carlos Brandão vem fazendo. Então, por conta disso, eu acredito que ele vai ser a melhor opção para o Maranhão. Muito bem. Caso ele venha a ser candidato, porque é pré-candidato, que a legislação eleitoral que não me diga que eu estou falando de candidatura no cenário eleitoral. Eu sempre tenho esse cuidado, né? Não é por causa da multa, mas é por uma questão de respeito ao processo. Exato, que ninguém venha dizer que ele está fazendo campanha no cenário eleitoral. Porque, assim, imprensa que faz campanha não é imprensa. Então, aqui nós não fazemos campanha para ninguém. Né? Inclusive a gente brinca muito que a gente diz que em época de eleição a gente divulga um dia a pesquisa encomendada por um candidato, no outro dia por outro candidato, e no terceiro dia a gente bota as duas juntas para as pessoas né? A zanga é geral. Mas isso é uma tradição aqui dentro do Jornal Imparcial. Se zanga com o carteiro, não com a notícia. Né? Exatamente. A raiva é com o carteiro. Exatamente. Deputado, obrigado, parabéns, viu? A sua tranquilidade em sentar numa mesa dessa aqui, que muita gente agradece gentilmente o convite, mas assim, olha, é um pouquinho difícil dar essa entrevista, que isso aqui não é uma entrevista, isso aqui é uma análise, né? Uma boa conversa. Volte sempre. Viu? Nós ficamos muito satisfeitos com a sua presença. Felipe, eu te agradeço a oportunidade. Me sinto honrado de estar aqui nessa mesa, onde já passaram tantas figuras importantes da política do Estado, e fico honrado em estar aqui e estarei sempre à disposição para conversarmos um pouco mais sobre a política do Maranhão, sobre os problemas, sobre os projetos futuros que a gente pode ter aqui com relação ao Estado, e te agradeço muito a oportunidade e agradeço também aos nossos telespectadores e ouvintes. Obrigado. Muito obrigado, deputado.